Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, e numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher, que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, de medo, ela tremia, e percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que a palavra de hoje possa ser uma fonte de cura, de milagre e de libertação para todos que ouvirem e tomarem posse da verdade dessa palavra. 2 milagres maravilhosos que São Marcos nos narra hoje. O primeiro mostra a fé e mostra a humildade desse chefe da sinagoga, Jairo. Jairo, vendo a sua filha doente, ele não pensa 2 vezes.
ele vai ao encontro de Jesus, e quando ele vê Jesus, ele cai aos seus pés. E no sinal de humildade, ele implora que Jesus pudesse ir curar a sua filha. Jesus então vai com Jairo, vai a caminho da sua casa. E nesse caminho a grande multidão seguia, e o comprimia e o apertava. Mas dentre todas essas pessoas, estava uma mulher que sofria com uma terrível hemorragia há 12 anos. O Evangelho vai dizer que aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha. Só que ao invés dela melhorar, ela piorava cada dia mais. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres que Jesus realizava. Então, uma chama de esperança se acende no seu coração. E mesmo diante daquela multidão, aquela mulher tem somente uma certeza: se eu tocar na sua veste, se eu encostar nele, se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Meus irmãos e minhas irmãs, que fé maravilhosa dessa mulher, que fé maravilhosa desse chefe da sinagoga, desse pai que buscava a cura da sua filha. E aquela mulher então, ela vai decidida. E ela vai ali passando no meio das pessoas. Ela vai vencendo todas as dificuldades, todas as barreiras, todos os obstáculos. E ela consegue tocar em Jesus. Ela consegue tocar na roupa de Jesus, no manto de Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela sente na mesma hora que ela estava curada. E Jesus percebe isso e ele para aquela caminhada e ele pergunta: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Os discípulos assustaram: Senhor, essas pessoas todas te comprimindo, o Senhor ainda pergunta quem te tocou? E Jesus então, ele vai dizer que alguém tocou nele, porque dele saiu uma força. E aí, meu irmão e minha irmã, existe uma mensagem do Senhor que Ele coloca no meu coração e que eu quero partilhar com vocês. Tocar em Jesus é só quem tem fé. Poderia estar uma grande multidão ali e muitas pessoas atrás de outras coisas, de ver Ele curando alguém, de ver Ele expulsando demônios, de ver Ele multiplicando o pão. Mas aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus com fé. E só toca o coração de Jesus quando nós nos dirigimos a Ele com fé. Você pode pegar os evangelhos e toda cura, você vai ver Jesus dizendo: vai, a sua fé te salvou. O que fez Jesus ir na casa de Jairo foi a fé, porque ele se prostrou diante do Senhor e ele reconheceu que só Jesus poderia realizar aquele milagre na sua vida. Aquela mulher tocou em Jesus de uma maneira especial, porque ela tocou em Jesus pela fé. E hoje nós podemos fazer a mesma coisa, através da nossa oração, através da fé. Nós podemos tocar em Jesus. E tocando em Jesus, nós seremos curados. Nós seremos libertos. Se nós tocarmos nele com fé. Se nós tocarmos nele pela fé. Tocar em Jesus pela fé é algo que aqueles que têm esse sentimento no coração, que têm esse dom no coração e que vão a Jesus determinados: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. Eu vou ir ao encontro do Senhor e eu vou encontrá-lo. E Ele vai agir na minha vida porque Ele é o meu Deus. E pela fé eu creio que Ele pode realizar todas as coisas. É pela fé, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus falou: quando duas pessoas pedirem algo em comum acordo, isso vai acontecer. Então, quando nós estamos indo ao encontro de Jesus,
Não pode ser por curiosidade, não precisa ser por desespero, não precisa ser por medo. Nós temos que deixar a fé nos levar. E a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Eu já falei isso em outras pregações. E se você não fez essa experiência ainda, eu quero te convidar a fazer. A próxima Santa Missa que você participar, quando você estiver na fila, na procissão, para receber Jesus na Eucaristia, vá com fé. Vá com essa fé expectante, essa fé verdadeira. Eu vou receber Jesus. Eu vou receber o corpo e o sangue do Senhor e eu vou ser curado. E a minha família vai ser liberta. E o milagre que eu preciso vai acontecer. Porque hoje eu tenho a oportunidade não somente de tocar em Jesus, eu tenho a oportunidade de recebê-lo. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos e minhas irmãs. E aqueles que comungam com fé, milagres acontecem. Aqueles que se dirigem ao Senhor com fé, milagres acontecem. E foi isso que aconteceu também com Jairo e com a sua filha. Enquanto Jesus estava ali, caminhando e abençoando aquela mulher que havia sido curada, quando ele disse: filha, vai, a tua fé te curou. As pessoas vêm então dar a notícia para Jairo que não precisava mais incomodar Jesus, porque a sua filha tinha morrido. Mas Jesus fala para Jairo e para aquelas pessoas que estavam ali: não tenhas medo, Jairo, basta ter fé. E eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar essa palavra sobre a sua vida. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Para Deus não existe nada impossível. Ele pode todas as coisas na minha vida. Ele pode todas as coisas na sua vida. Mas é necessário que você tenha fé. Aquela mulher foi curada pela sua fé. Foi por isso que Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Foi a tua fé que te trouxe aqui. Foi a sua fé que fez você romper no meio dessa multidão e acreditar que nem precisava eu parar, que bastava você tocar na minha roupa e você ia ser curada. E Jesus fala: Jairo, não terminou ainda, Jairo. Não tenha medo. Nós só podemos vencer o medo pela fé. E eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se a sua vida tem sido guiada pelo medo, o Senhor te manda hoje: renuncia. Renuncia a esse medo e creia. Creia. Quando Jesus chega na casa de Jairo, estava aquele velório, todo mundo gritando de desespero, de dor, todo mundo chorando. E Jesus olha e diz: por que vocês estão assim? A criança não morreu, ela está dormindo. E muitos começaram a zombar de Jesus. Jesus manda que todos se retirassem e fica apenas o pai, a mãe e os 3 discípulos. Jesus então, ele entra no quarto. Eu gostaria que você pudesse visualizar essa cena comigo. Jesus, ele entra naquele quarto, pega a mão daquela menina e dá uma ordem para ela: menina, levanta-te. E quando Jesus ordena que aquela menina se levantasse, Jesus devolve, aleluia, Jesus devolve o fôlego de vida para aquela criança. E ela se levanta imediatamente. E hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Jesus está dizendo para você: não tenha medo, tenha fé. Levanta, levanta. Levanta de tudo que está te aprisionando. Levanta de tudo que está te destruindo. Levanta. É a ordem do Senhor: ergue-te, eu estou contigo. Ouve a voz do Senhor hoje te chamando. Ouve a voz do Senhor hoje agindo em você, meu irmão e minha irmã. E eu não sei se você percebeu por que essas duas leituras estão juntas aqui hoje. E São Marcos narra tão maravilhosamente. Não sei se você percebeu,
Mas quando eu li, o Senhor me fez parar aqui no final. A mulher que sofria da hemorragia, ela sofria há 12 anos. A criança que estava morta e reviveu, ela tinha 12 anos. Uma sofria há 12 anos. E a outra estava perdendo a vida aos seus 12 anos. E para aquela que estava sofrendo, há 12 anos Jesus curou. E para aquela que estava perdendo a vida aos 12 anos, Jesus a ressuscita. Sabe o que o Senhor quer dizer? Que para o Senhor não tem hora, não tem tempo. Ele age na hora certa, no momento certo. O tempo de Deus não é o nosso. E no tempo de Deus Ele vai agir na sua vida. No tempo de Deus Ele vai agir na minha vida. Esse mal não vai prevalecer na sua vida para sempre, porque no momento certo o Senhor vai manifestar o seu poder, o Senhor vai manifestar a sua glória, e Ele vai agir sobre você. Mas Ele antes dá uma ordem: não tenha medo, creia, pela fé, o Senhor está contigo. Esse mal não vai te vencer, essa enfermidade não vai te vencer, esse problema na sua família não vai te vencer. Nenhum mal prevalece para sempre, porque quando Jesus chega e onde Ele age, tudo se resolve, tudo se transforma. Se a sua bênção não chegou ainda, continua crendo, continua olhando para Jesus, porque Ele conhece o seu coração. E no momento certo, Ele vai estender as mãos para você e vai dizer: meu filho, minha filha, levanta, vai, a tua fé te salvou. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus que devolve a vida, o Deus que cura a enfermidade. Por isso, Senhor, hoje eu quero entregar a vida desse irmão, a vida dessa irmã, essa pessoa, Senhor, que há muito tempo está sofrendo com essa enfermidade, está sofrendo com esse problema na sua família, e já tentou de todas as formas e não achou uma solução, Senhor. Que hoje, essa pessoa pela fé, possa tocar no Senhor através da oração. Que essa pessoa possa tocar em Ti hoje, Senhor. E aqueles que tiverem a oportunidade de receber o Senhor na Eucaristia, que curas e milagres possam acontecer, Senhor. Aquela mulher sofria 12 anos, e aquela criança tinha apenas 12 anos quando perdeu o fôlego de vida. Mas o Senhor a trouxe de volta. E o Senhor também trouxe a vida daquela mulher de volta, a libertando, a curando e colocando aquelas duas personagens do Evangelho de volta à vida. E eu creio, Senhor, que hoje, Senhor, o Senhor está devolvendo a vida para muitas pessoas. Pela fé, esse irmão está sendo tocado. Pela fé, essa irmã está sendo tocada. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Para o Senhor não há limites. Para o Senhor não há barreiras. Porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.